Aleluia, louvado seja Deus. Pastor Inácio, nos trazendo aqui uma saudação. Logo após o pastor Inácio, a equipe Heroínas da Fé está com oportunidade. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, agradecer a Deus por esta oportunidade de mais uma vez podermos ceiar. É um momento importante na vida de todo crente, daquele que realmente tem a certeza, a convicção do Deus que está servindo. Então eu alegro por este momento, agradeço a Deus. 30 dias se passaram e novamente nós estamos reunidos em assembleia para cultuarmos a Deus nessa noite, celebrando a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela é tão importante que a última ceia, quando Jesus ele senta com os discípulos, a cidade estava toda dispersa. Jerusalém, o povo estava disperso, mas os discípulos estavam em comunhão num ambiente fechado. Estavam num ambiente fechado com Jesus. Eles estavam em comunhão. Nada lá fora estava incomodando eles, porque aquele momento era um momento muito íntimo, muito gracioso. Era a última ceia na terra que Jesus estava ali participando com eles. Era a última. Mas Jesus, num certo determinado momento, tomou o pão, tendo dado graça, partiu, serviu a eles, mas Jesus disse uma palavra: olha, desejei muito ceiar com vocês. Desejei muito este momento. A gente vê nesse desejo da palavra de Jesus uma profundidade no coração de Jesus pelas coisas espirituais. Momento espiritual. Meus irmãos, eu separei um versículo aqui para dizer, a amada igreja, está em Romanos 8, versículo de número 31, nós vamos ler agora. Romanos 8, versículo 31. Olha, Jesus diz: desejei muito ceiar com vocês. Este momento eu estava desejoso por ele. Olha, 30 dias se passaram, nós estamos aqui. Será que o nosso coração está ardendo, desejoso de ter comunhão com Deus hoje? Ter comunhão uns com os outros? Será que algo está nos tirando a nossa fé, este momento gracioso em nossa vida? Porque passará, meus irmãos. A questão é que o mundo não está acreditando que vai ter um fim, que Jesus vai voltar. Mesmo esse cientista dizendo que daqui 50 anos não vai ter mais condições de ter vida na terra, porque a terra vai sobreaquecer de tal maneira que nem os vegetais, nem os peixes, nada vai poder viver. Isso são as previsões científicas daqueles que estudam o tempo. Então as pessoas estão levando uma vida, se nada fosse terminar, como os imperadores romanos, eles achavam que o império deles não terminaria. Mas nós estamos vendo nos dias atuais, principalmente na área da igreja, o mundo querendo entrar na igreja, ditando as espiritualidades como que deve ser. Escândalos nas internet, e que tem tantos mil visualizadores, 1000 pessoas olhando e servindo de crítica, meus amados irmãos. Mas feliz é aquele que tem uma igreja que a doutrina é ortodoxa. Nós aprendemos quando o pastor designou eu, pastor Manuel, pastor Brenner,
me falhou a memória qual outro, para fazer aquele simpósio de pastores na fama. Naquela época, eu creio que já tem uns 3, 4 anos, mais de 4 anos, os pastores já estavam ensinando naquele simpósio para vários pastores da sã doutrina. A sã doutrina, não precisamos de mais nada, está tudo na Bíblia, meus amados irmãos, para nós chegarmos ao céu. Nós estamos vendo invenções, e as pessoas estão correndo das coisas sobrenaturais, meus irmãos, e deixando a sã doutrina ortodoxa, reta, ensino reto. Mas diante dessas coisas, que diremos, pois, antes estas coisas? Que diremos, pois, essas coisas? Paulo falou para os romanos, que diremos, pois, essas coisas? Ele disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Este versículo é um dos pilares da fé cristã. É a certeza que em qualquer circunstância, Deus conosco, tudo vai dar certo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, sejam felizes, pois nós temos uma igreja que está firmada em Cristo Jesus e na sã doutrina da palavra de Deus, a Bíblia. Olha, meus irmãos, está aqui um dos maiores dons de profecia. Os profetas de hoje são aqueles que pegam a Bíblia, pegam um texto e mostra o texto como ele é para a igreja. Este é o profeta, é aquele que ministra o texto como ele é. Não precisa de mudança, não precisa de inovações. O apóstolo Paulo disse, olha, se os anjos, ou eu mesmo vier ministrar um evangelho que não seja o evangelho do Senhor Jesus Cristo, seja considerado ele anátema ou maldito. Meus irmãos, estão surgindo e vão surgir muito mais. A internet estão levando as mensagens numa rapidez tão grande, que uma postagem aqui agora, se ela tiver uma repercussão, ela corre o mundo em minutos. Vamos ficar firmes, continue naquilo que nós aprendemos, continue. Paulo falou para Timóteo, continue naquilo que aprendeu, continue firme, continue, porque o mundo agora, meus irmãos, quer misturar tudo, principalmente quando tem valores, né? Valores, como está doido por causa de dinheiro, o mundo, as pessoas estão malucas por causa de valores, tira até dos velhos, tira até daqueles que trabalhou a vida inteira, e não é pouco não, são bilhões. Meus irmãos, vamos ficar naquilo que aprendemos, aí nós vamos chegar no céu, pastor Valdeci, e nós vamos chegar lá e eles falar assim, entra para o gozo do Senhor, se vocês forem fiel, entra para o gozo do Senhor, vocês não inovaram, vocês praticaram a minha palavra, pregou a minha palavra lá em Turvânia, pregou a minha palavra com simplicidade, mas era verdadeira, entra para o gozo. Deus abençoe pela oportunidade.